E aí, pessoal, animados para continuar o 9º passo da jornada de 40 dias em Êxodo? Vamos lá, porque o faraó continua irredutível e Deus continua mostrando o seu poder para o rei do Egito e os seus conselheiros, provando para eles que somente ele é o Deus vivo e verdadeiro. Ao mesmo tempo, o Senhor estava expondo a futilidade da religião egípcia e a vaidade dos mais de 80 deuses que eles adoravam, incluindo o próprio faraó. Tudo que Deus fez no Egito teve por finalidade lembrar o seu povo de que o seu Deus estava lutando por eles e de que eles não tinham nada com que se preocupar, nem mesmo o que temer. O número de pragas agora está chegando na metade dos sinais e maravilhas que estão sendo manifestados e vão se intensificar ainda mais. O Senhor mandou Moisés de volta ao faraó com a mesma mensagem de antes: liberte o meu povo. Se ele não fizesse isso dentro das próximas 24 horas, Deus enviaria mais uma praga. Como ele não cedeu dentro do prazo, veio então a 5ª praga, uma doença terrível para o gado da terra. Foi uma praga enviada exclusivamente sobre os animais dos egípcios. O gado era a fonte de carne favorita dos egípcios. No original hebraico, a essência do versículo 3 se refere a todo tipo de gado usado para alimentação que pertencia aos egípcios, grandes ou pequenos. O versículo 6 nos diz que todo gado que pertencia aos egípcios morreu, mas do gado dos hebreus nenhum morreu. E quando o faraó soube que os animais dos hebreus haviam sobrevivido, ele não pôde acreditar. Enviou os oficiais até a terra de Gósen para ver se era verdade. E mesmo tendo sido confirmado, Faraó não cedeu. Então Deus enviou a 6ª praga. Dessa vez não houve nenhum aviso prévio. Moisés e Arão foram até uma fornalha, encheram as mãos de cinzas, jogaram as cinzas no ar e confiaram que o Senhor faria o resto. E ele fez, porque onde as cinzas caíam, os egípcios e o seu gado criavam úlceras doloridas, feridas purulentas. Foi uma praga intensa e catastrófica que afetou somente os egípcios e os seus animais e nenhum dos hebreus. Não parece que se tratava de uma doença mortal, mas trouxe muito, mas muito desconforto. Nem os magos de Faraó se aguentavam em pé diante dele, com tantas feridas que tinham pelo corpo. Mas o coração do Faraó, esse continuava endurecido e determinado, apesar da dor que ele mesmo sofreu. O Senhor já havia atacado suas riquezas, seu sustento, seus animais, seu orgulho, além de humilhar os deuses e os sacerdotes dos deuses do Egito. As primeiras 6 pragas foram muito ruins, mas ainda eram pequenas em comparação com as próximas 3 pragas que viriam. No versículo 13 até o 19, nós temos o mais longo aviso dado ao faraó até aqui. Talvez pelo fato de apresentar a praga mais destrutiva enviada até então. E entre outras coisas, Deus disse ao faraó o seguinte: mandarei desta vez todas as minhas pragas contra você, contra os seus conselheiros e contra o seu povo, para que você saiba que em toda a terra não há ninguém como eu. Como 7ª praga, Deus enviaria a pior tempestade de granizo que já havia acontecido no Egito, desde o dia da sua fundação até aquele dia, segundo a palavra do próprio Deus. E o que é granizo? Granizo é um tipo de chuva que cai em forma de pedrinhas de gelo. Mas seria possível uma chuva de granizo numa região que tem um clima praticamente desértico? Bem, era raro, mas acontecia a cada poucos anos. E o interessante é que, como resultado das primeiras 6 pragas, alguns dos egípcios certamente aprenderam que o Deus dos hebreus não era alguém com quem se pudesse brincar. Eles agora reconheciam o poder do Senhor e muitos, quando ficaram sabendo da próxima praga que viria, trouxeram seus rebanhos para dentro de casa, cavernas e outros abrigos e também trouxeram os servos do campo para as suas casas para protegê-los.
Mas, como sempre, muitos mais seguiam a mentalidade de Faraó e ignoraram o aviso, apesar de estarem vendo várias calamidades acontecerem e algumas delas sem aviso prévio. Enfim, quando Moisés estendeu a vara para o céu, o Senhor fez vir trovões e granizo e raios cortavam o céu em todas as direções. Em todo o Egito formou-se uma tempestade tão intensa e que descia tão rápido que as pedrinhas caíam no chão, destruindo tudo o que estava exposto. Na terra de Gósen, a região onde os hebreus moravam, não houve granizo nem relâmpagos, mas no Egito, pessoas morreram, o gado morreu ou ficou ferido, as árvores foram destruídas, as colheitas no campo foram esmagadas e quase todas foram perdidas. Nesse momento, até o próprio Faraó ficou abalado. Ele chamou Moisés e Arão e admitiu: "Eu pequei." Então ele mais uma vez pediu a Moisés que implorasse ao Senhor para fazer parar aquela catástrofe terrível. Ele até chegou a dizer que queria que os israelitas partissem. Claro que a confissão de Faraó não foi verdadeira, porque não o levou à obediência. Moisés sabia que o rei não tinha temor nenhum realmente ao Senhor. Tudo que ele e os seus oficiais queriam era que parasse aquela terrível chuva de granizo. E em sua graça, Deus respondeu à oração de Moisés e fez parar a praga. Mas, em sua falsidade, o Faraó voltou atrás em sua promessa e não deixou Israel partir. Mas Deus continuaria a enviar as suas advertências ao Faraó e ele continuaria colhendo aquilo que estava semeando. A gente continua amanhã e eu espero você. Até lá!